Oi, gente, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Luísa e hoje eu vou compartilhar com vocês os pais que mais me marcaram na literatura. São 5 pais, 3 personagens e 2 autores. Mas antes eu gostaria de desejar um feliz Dia dos Pais para todos os pais que me assistem e também, especialmente, ao meu pai, já que eu sei que ele me assiste também. Então, feliz Dia dos Pais e bora lá. O primeiro pai, eu acho que não tem como ser outro. É o pai mais famoso, eu acredito que seja o pai mais famoso da literatura ocidental. Pelo menos quem leu o livro, quem assistiu o filme vai se lembrar desse pai, eu acho que para sempre, que é o Atticus Finch, o pai da Scout de O Sol é para Todos. Na verdade, apesar do livro ser narrado pela Scout, o pai é, na verdade, a razão de termos esse livro. Essa história se passa no Alabama, nos anos 30, e o pai da Scout é um advogado e ele decidiu que ele vai defender um homem negro acusado de uma violência contra uma mulher branca, mas esse homem ele é inocente. E e mesmo estando nesse período e nesse local específico muito racista, o Atticus Finch, ele vai lutar pelo que ele acredita que é certo, e é certo. Ele vai se manter íntegro, se manter honesto, e é pelas suas atitudes que é ele mostra para os filhos como ser uma pessoa boa, como ser uma pessoa admirável e honrada, e isso é o que um bom pai deveria fazer para os filhos. Então, Atticus Finch é o primeiro pai que me marcou na literatura, que eu trago aqui. Bom, o próximo pai, talvez nessa obra não tenha tanto destaque, mas é um pai que é um personagem pelo qual eu tenho muito carinho e que as cenas em que ele está me marcaram bastante, que é o Senhor Sempere, da Sombra do Vento, do Carlos Ruiz Zafón. O Senhor Sempere, ele é um viúvo e ele tem esse filho pequenininho, que é o personagem principal que vai crescer ao longo da história, né, que é o Daniel. E eles têm esses momentos marcantes de pai e filho, porque ambos estão vulneráveis depois da morte da mãe do Daniel, e o pai, o senhor Sempere, ele é o dono de um sebo, e ele que apresenta o Cemitério dos Livros Esquecidos para o Daniel, e aí, a partir daí que a história se desenrola. Mas aqui a gente tem um pai que ele, apesar dele estar sofrendo, ele, consegue reunir forças, para estar ali para o filho, é um pai que acolhe os sentimentos do filho também. Então, é um pai da literatura que também me marcou. E aí, gente, o próximo pai da literatura pode ser uma escolha um tanto inusitada. Eu já tô sentindo o meu marido me julgando. Meu marido, tipo, tá em outro lugar da casa, mas eu sei que a hora que ele sentar pra ver esse vídeo, ele vai me julgar e talvez o meu pai também me julgue. Toda vez que eu falo desse livro, às vezes, desde que meu marido deu uma avisada, assim, pra mim, falando assim: "Olha, não é muito normal e tal", eu me sinto como se eu estivesse na ordem do discurso do Foucault e na parte do louco. Mas, de acordo com o Foucault, tem vezes que o louco pode dizer uma verdade ingênua, uma verdade profética. Então, vamos seguir por esse caminho, o caminho da verdade de um louco. Pelo menos nessa livre interpretação que eu estou dando aqui para vocês, de um livro que eu li, assim, 13 anos atrás, enfim. Eh, eu vou trazer o pai do Bambi e o próprio Bambi como pais, tá. Gente, qual que é a questão aqui? O Felix Salten, quando ele escreve sobre o Bambi, sobre os cervos ali na floresta, como a gente pode ver até no subtítulo das próprias obras, que é Bambi, uma história de vida na floresta, e Bambi, uma família na floresta, a gente entende, e ao ler os livros, né, que o Felix Salten, ele vai usar
os animais e o ambiente da floresta, para tratar de questões humanas e questões filosóficas, são livros bem filosóficos. E aqui, no primeiro, a gente vai ter o Bambi crescendo, e conforme ele vai crescendo, o pai vai se tornando mais presente, porque é assim que funciona para os cervos, realmente na natureza mesmo. Mas o Bambi ele aprende muito com o pai dele. O pai dele, ele vai ensinar o Bambi a sobreviver na floresta, e ele também vai, ensinar o Bambi a salvar os outros que precisam de ajuda na floresta. Ele vai ensinar toda essa questão de manter a calma, de ser racional e de estar ali para os que precisam. E aí aqui, no segundo livro, Os Filhos de Bambi, como vocês podem ver, o Bambi teve 2 filhos, a Guri e o Gueno, e ele vai estar ali para os filhos também. Ele vai passar todos os ensinamentos que o pai dele passou para os filhos, e ele vai continuar ali tentando salvar os outros, tentando, ser íntegro, ser forte e fornecer ferramentas internas nos filhos dele, para eles também sobreviverem a esse ambiente da floresta que pode ser muito hostil. Então, é um personagem muito forte e com ensinamentos bonitos também. Então, é por isso que eu trago Bambi e os Filhos de Bambi aqui como exemplo de pai, porque assim, sim, eles são bichinhos, mas Salten não estava falando só sobre bichinhos. Ele usa bastante a questão da natureza, o que é muito legal, é uma das melhores sacadas do livro, mas ele está falando de seres humanos, na verdade. Então, é isso. Gente, e aí passando então para os 2 pais autores que eu resolvi trazer para cá. Um deles, eu acredito também que quando você pensa em pai e um autor, você talvez faça a associação quase imediata ao Tolkien. Ele realmente é um pai famoso por ser pai. Ele lia bastante para os filhos dele, escrevia histórias para os filhos dele, e só por isso eu já acho, sensacional. Então tem aquele livro das cartas do Papai Noel, que é uma graça, né, e tem o Hobbit, que é essa história para os filhos dele, que ele escreveu para os filhos dele. E ele sempre tentava, ler histórias, fantásticas para os filhos dele, e os hobbits, por sua vez, foram inspirados nos Snurks, de A Maravilhosa Terra dos Snurks, do Wyke Smith. E isso é muito interessante, porque esse livro aqui era uma das leituras do Tolkien para os filhos dele. E então esses autores estão bem conectados, porque sim, o segundo pai que eu gostaria de deixar aqui é o Wyke Smith. Ele é na verdade, A Maravilhosa Terra dos Snurks foi o último livro dele, e o primeiro foi esse aqui, esse livrinho aqui chamado Bill de Busting Forth. E esse livro aqui, na verdade, ele foi escrito também, né, se o Tolkien escreveu O Hobbit para os filhos, esse aqui foi escrito para a filha mais velha dele, a Frances, enquanto o Wyke Smith estava lutando na Primeira Guerra Mundial. Então, quando deu a Primeira Guerra Mundial, ele já era um pouco mais velho, né, ele é mais velho que o Tolkien, que também lutou nessa mesma guerra, né. Eh, e ele, no caso, ele estava lutando ali na região do Canal de Suez. Ele era um engenheiro, então ele estava usando seus conhecimentos de engenharia, aqui, quer dizer, lá na guerra. E enquanto eu estava nesse momento difícil e principalmente, né, de risco e afastado da família, ele mandava os capítulos dessa historinha aqui para a filha dele em cartas. E eu achei isso muito fofo, porque mostra que mesmo quando se está em situação difícil, o amor de um pai para os filhos ainda tá ali, e ele pode usar toda essa questão, talvez, da saudade e da dificuldade para criar uma história que é muito fofa, essa história aqui é super fofa, que é sobre um menino de 13 anos
que vai ter que ir até o reino das fadas para conseguir, uma espada e um escudo que são capazes de derrotar um meio ogro que está acabando com a terra em que ele vive. E aí só assim esse menino vai poder salvar todo mundo, incluindo seus irmãozinhos menores. E aqui até a gente tem no começo um prefácio para a filha dele. Então é muito fofo, porque realmente ele vai explicar o que ele quer com essa história para a filhinha dele mesmo. Tipo, é uma carta direcionada a ela. Então é uma graça e eu acho sensacional esses pais que escrevem histórias para os filhos. E são histórias que são muito fofas e muito legais de serem lidas. E é isso, esse aqui é um vídeo que foi feito de coração. Então se você assistiu até aqui e gostou, por favor, deixe o like, se inscreva no canal e eu vou adorar saber também os pais que mais te marcaram na literatura, tanto personagens quanto autores. E eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau.